Helena dirige-se à construção de Amintas à procura de Ascânio. Ele informa que o amigo pode estar na ponte e a parabeniza pela gravidez. Na ponte, Helena implora ao marido que volte com ela para casa, pois tem algo importante a lhe dizer. Ascânio responde que não pode, pois se ele sair dali, o serviço não será finalizado. Em casa, Helena permanece aflita. Na pensão, Jairo elogia a comida da Dona Milu. Sinira comenta sobre a gravidez de Helena e afirma que esse foi o motivo do chilique dado pela carioca. Dona Milu, provocando a Sinira, diz que Helena ao menos teve um motivo para o chilique. Ascânio chega à pensão e pede a Jairo que não se esqueça da bateria do jipe. Jairo então responde que já encomendou a bateria e que ela chegará em breve. Carmozina pergunta se tudo está certo com a ponte. Ascânio afirma que sim, e parte. Filó garante que Maria não tem mais piolhos e diz a Arthur que o cabelo dela está lindo. O coronel, então, ordena que Filó libere Maria do castigo e que lhe ofereça comida em dobro para fazê-la engordar. No quarto, a jovem permanece emburrada. Filó pergunta se Maria não percebe como as outras jovens estão felizes. Maria responde que não há como ser feliz em uma prisão, onde Arthur da Tapitanga as trata como animais, mandando e desmandando. Filó se irrita e diz que Maria precisa aceitar o seu destino. Maria replica que as outras meninas não sabem, mas estão em uma prisão, e que fará de tudo para libertar todas, inclusive Filó. Em conversa com Ascânio, o padre diz que pretende pintar a igreja para o batizado do filho de Ascânio, mas que falta dinheiro. Ascânio responde que o padre terá tempo de sobra e finaliza dizendo que precisa ver a sua esposa. Após a partida de Ascânio, Arthur da Tapitanga aparece e o padre afirma que precisa falar com ele. O coronel diz que se for para pedir contribuição, não tem dinheiro. O padre comenta que sabe sobre a chegada de uma menina nova à fazenda de Arthur e considera a situação inapropriada. Arthur defende-se, alegando que não faz nada de errado, apenas abriga as meninas, dá-lhes comida e as ensina, em troca de serviços domésticos. Ascânio chega em casa e não encontra Helena. Ao subir para o quarto, percebe que a esposa foi embora. Rafa informa que Helena a mandou ir à mercearia e, ao retornar, não encontrou mais a patroa. Helena aguarda uma marinete e, quando finalmente chega, percebe que é a de Jairo. Desolado, Ascânio conversa com Carmozina. Ela tenta consolá-lo, dizendo que ele não tem culpa, pois fez tudo pela esposa, e insiste que a Helena não o merece. Ascânio, irritado, afirma que a carioca é o amor da sua vida. No bar, os amigos tentam animar Ascânio, sem sucesso. Carmozina comenta com a mãe sobre a atitude de Helena. Dona Milu diz que Ascânio logo reagirá, e quando isso acontecer, terá pena de Helena. Dário afirma a Glória que não acredita em uma reação de Ascânio. Glória comenta que algo muito grave deve ter levado Helena a agir assim. Dário admite que sempre notou a infelicidade da carioca, mas que Ascânio, cego de amor, não percebeu. Elisa acredita que Ascânio é culpado pela partida de Helena. Timóteo lamenta o estado do amigo. Elisa, então, revela que a Helena tentou conversar com ela, mas Timóteo pergunta o que a carioca lhe disse. Elisa responde que a Helena confessou estar infeliz. Juracir vai à casa de Modesto Pires informar sobre a fuga de Helena. Perpétua comenta com Amorzinho e Sinira que Ascânio foi muito liberal com Helena e recorda que seu marido não a deixava sair sozinha, nem cumprimentar outros homens. Em seguida, pede que as amigas parem de fofocar e se dediquem aos trabalhos da igreja. Na casa de Ascânio, Arthur pede que o afilhado reaja, cumpra suas obrigações e se divirta. Ascânio pergunta se foi simples assim quando o filho de Arthur da Tapitanga partiu. O coronel começa a soluçar e diz que, para ele, seu filho não existe mais. Maria recusa-se a comer. Filó tenta convencê-la a se alimentar, mas não consegue. Maria joga o prato de comida no chão, afirmando que não irá comer. Revoltada, Filó ameaça contar a Arthur da Tapitanga sobre a atitude de Maria. Ao saber do ocorrido, o coronel manda buscar Maria e, após a sua chegada, ordena que Filó saia da sala. Maria diz que quer ir embora e, enquanto estiver na casa do coronel, não comerá. Irritado, Arthur manda que Filomena a coloque em um quarto separado, sem alimentação. Perica oferece uma carona de lancha a Carol, que aceita. Ao ver Carol, Letícia a cumprimenta, mas é ignorada. Aida comenta com a filha que a moça provavelmente estava com pressa. Na mercearia, Carol implora para comprar algo. O dono inicialmente ajuda, mas ao avistar Sinira e Amorzinho, muda de ideia
retira os itens da sacola e diz que está fechando. Após a saída de Carol, Sinira comenta que Perpétua ficará satisfeita com a obediência. Zé Esteves reclama de fome. Tonha informa que o jantar está pronto. Ele a convida para comer, mas ela recusa, dizendo que não come mato e pede para visitar Elisa. Ele permite, desde que volte antes de escurecer. Na casa de Elisa, Tonha se alimenta. Timóteo pergunta por que ela obedece tanto a alguém que não a valoriza e indaga se ela sabe onde Zé Esteves guarda o dinheiro. Tonha nega e afirma que o marido não confia nela. Timóteo alerta que, se não pagar Perpétua, terá problemas. O padre se recusa a ouvir Perpétua, enquanto ela não resolver a situação com Timóteo, e pede que ela perdoe a dívida do cunhado. Perpétua nega e diz que ninguém a afrontará. Bafo de bode perturba um transeunte. Elisa, ao se preparar para dormir, pergunta a Timóteo se gosta de música. Ele ordena que ela se deite. Deitados, Helena pede um beijo e tenta se aproximar de Timóteo, que a beija e pede que durma. Revoltada, Elisa reclama que o marido não cumpre suas obrigações. Ele promete dar mais atenção à esposa após resolver a questão da dívida. Carmosina informa a mãe que chegou uma carta de Helena, mas que não mostrará a Ascânio para não piorar a situação. Dona Milu pergunta o conteúdo da carta, mas Carmosina afirma que não contará a ninguém. Ainda desolado, Ascânio, ao acariciar o travesseiro da Helena, encontra sua camisola. Ele a abraça e começa a chorar. No dia seguinte, Perpétua vai até Timóteo e o alerta de que aquele é o último dia para pagar a sua dívida. Ascânio, por sua vez, dirige a marinete de Jairo, decidido a ir atrás de Helena. Ascânio solicita a Arthur que assuma a administração da prefeitura enquanto ele viaja. O coronel, no entanto, alega possuir muitos compromissos. Ascânio insiste, explicando que seria apenas por alguns dias. Dona Milu e Carmosina elogiam a decisão de Ascânio. Amorzinho comenta que em Santana do Agreste há tantas mulheres e que ele, mesmo assim, vai atrás de Helena. Sinira o repreende. Nesse momento, Jairo avisa a Ascânio que está na hora de partirem. Amintas manifesta o desejo de que o amigo não volte ainda pior. Juracir opina que Ascânio cometeu um erro ao ir atrás de Helena, acrescentando que questões do coração são sempre complexas. Além disso, sugere que, antes de viajar, Ascânio deveria ter consultado um advogado. Dário comenta com a esposa que Ascânio agiu de maneira correta. Lúcia, por sua vez, aponta que, para Helena ter fugido grávida, algo muito grave deve ter ocorrido. Dário insinua, então, que Helena poderia estar com outro homem. Milu tenta descobrir o conteúdo da carta enviada a Ascânio, mas Carmô responde que não pode revelar nada. Acrescenta que, caso entregasse a carta a Ascânio, ele poderia tirar a própria vida. Elisa menciona o quanto Helena elogiava Ascânio, embora algo nela parecesse diferente após a sua viagem. Timóteo se irrita e diz que a esposa deveria se preocupar mais com ele, afirmando que Perpétua já havia causado incômodo. Elisa tenta tranquilizá-lo, explicando que também está preocupada com ele e que estava apenas comentando sobre Helena. Timóteo garante que Perpétua não conseguirá manipulá-lo. Carol vai novamente à mercearia para tentar realizar compras, mas o senhor Terto não a atende, afirmando que ele escolhe quem será sua clientela. Perpétua comenta com Amorzinho e Sinira que o senhor Terto acabará vendendo para Carol. Quando questionada se deseja que Carol passe fome, Perpétua responde que prefere vê-la fora da cidade. As amigas alertam que, caso Modesto Pires saiba disso, Perpétua poderá enfrentar consequências. A megera, contudo, minimiza a ameaça e solicita que as amigas avisem ao senhor Terto que deseja conversar com ele. Filó tenta levar alimentos para Maria Imaculada, mas a jovem novamente recusa. Arthur da Tapitanga comenta que, no início, havia se arrependido de adquirir Maria Imaculada por conta da sua rebeldia, mas que, ao observar a sua coragem, mudou de opinião. Tonha desaprova o fato de Zé Esteves pedir dinheiro e ambos acabam discutindo, afastando-se um do outro. Amintas e Charlita veem Tonha passar, e Amintas relembra sua beleza no passado. Zé Esteves vai à prefeitura solicitar um empréstimo a Arthur da Tapitanga, mas este nega, alegando que não há recursos no caixa, e que Zé Esteves não possui nada de interesse para a negociação. Desolado, Zé Esteves vai embora. Charlita cumprimenta Amorzinho e Sinira, sendo completamente ignorado por Amorzinho. Amintas ri, dizendo que Amorzinho adora humilhar o Charlita. O dono do bar comenta que essa atitude apenas o torna mais apaixonado. Perpétua ameaça parar de comprar com o Sr. Terto caso ele atenda Carol,
e planeja persuadir outras mulheres a fazerem o mesmo. Elisa se decepciona ao saber que Osnar não chegou na marinete de Jairo. Timóteo, ouvindo a sua esposa, diz que já esperava isso de Osnar, mas garante que, se pudesse, o amigo o ajudaria. Perpétua e Zé Esteves acusam Timóteo de ser ladrão. Timóteo admite e afirma que está sem dinheiro. Perpétua apresenta uma promissória e exige que ele assine, mas Timóteo se recusa, gritando para todos na rua que Perpétua deseja sua morte. Todos riem e Elisa, envergonhada, chora. Timóteo declara que deixará a cidade e sai correndo até não aguentar mais. À noite, ninguém encontra Timóteo. Perpétua sugere chamar o delegado, mas Zé Esteves a impede. Elisa, aflita, não sabe como agir, enquanto Tonha a aconselha a esperar. No bar, os amigos comentam sobre os últimos acontecimentos. Dário chama Perpétua de insensível, enquanto Amintas se sente culpado pela situação de Timóteo. Carmosina diz à mãe que, se o Ascânio estivesse na cidade, jamais permitiria que o Timóteo passasse por tamanha humilhação, destacando que ele é um verdadeiro homem. Ao ouvir a palavra homem, Sinira, que estava dormindo, acorda rapidamente. Dona Melu indaga se Ascânio já encontrou Helena. No Rio de Janeiro, Ascânio marca um encontro com Miguel. Elisa segue preocupada com o marido. Tonha e Perpétua começam a discutir, irritando Zé Esteves. As luzes da cidade se apagam. Timóteo avista uma mulher vestida de branco e corre para pedir ajuda ao bafo de bode, implorando para dormir na praça. Inicialmente, o morador de rua recusa, mas depois cede e oferece um espaço ao lado da sua cachorra. Elisa lamenta a mãe que foi em vão buscar a ajuda de Osnar. Tonha argumenta que o único responsável pela situação é Timóteo. Mesmo assim, Elisa declara que ama o marido. Tonha relembra que no pedido de casamento era evidente o amor entre eles, mas que, ao contrário de Elisa, teve um casamento arranjado, no qual sofreu por anos até se conformar. Perpétua observa a conversa. Elisa comenta que a mãe nunca havia falado sobre isso, ao que Tonha responde que às vezes a vê como uma irmã mais nova. Ambas riem e continuam a conversa. Carol, triste, é surpreendida pela visita do Sr. Perica, que lhe oferece um peixe. Feliz, ela agradece, dizendo que aquele peixe é um tesouro para ela. O Sr. Perica se despede e Carol comenta que comerá o peixe inteiro. Ascânio desabafa com Miguel sobre as ações de Helena e pergunta se ela entrou em contato com ele. Miguel confirma, mas afirma que não deseja se envolver. Ascânio então pede o endereço de Helena. Enquanto isso, Perpétua questiona o pai sobre chamar o delegado, mas Zé Esteves mantém a sua negativa. Timóteo reaparece ao lado de Bafo de Bode, completamente desarrumado. Elisa corre ao encontro do marido e o abraça. Timóteo culpa a cunhada pela situação, mas Perpétua insiste que ele assine a promissória. Quando Timóteo está prestes a ceder, Osnar chega e entrega o dinheiro a Perpétua,